Bom, pessoal, nessa aula nós vamos ver um pouquinho sobre o que são APIs, tá? É uma parte fundamental, tá bom? É algo que você precisa entender, precisa saber, porque praticamente a gente vai utilizar muito de API. Hoje tudo funciona praticamente através de API. Então, a API é um conceito muito importante, é algo muito importante para a nossa automação funcionar, não só para automação, mas para a parte de tecnologia em si, para alguma aplicação que você for fazer diferente de automação. A API é o conceito que você vai utilizar aí para sua vida inteira, no que requisita assim, de tecnologia, de desenvolvimento de software, de soluções de tecnologia que você possa desenvolver aí e para você poder entender como é que as coisas funcionam, tá bom? Então vamos lá. O que que são as APIs? APIs é um acrônimo, né? Para Application Programming Interface. Tá bom? Então, API é praticamente isso, é uma interface de uma programação do aplicativo, da aplicação, tá bom? É basicamente uma interface para comunicação entre diferentes sistemas. Vamos pensar no seguinte: vamos pensar, dar um exemplo aqui, por exemplo, de um restaurante, tá? Você é o cliente, você chega no restaurante e o que que você faz? O garçom vai lá e você pede para o garçom, você faz um pedido para o garçom do seu prato. Esse garçom, ele leva até a cozinha, certo? E pede para a cozinha preparar o pedido, certo? Cozinha preparou o pedido, o que acontece? Ela chama o garçom novamente. Ó, garçom, pedido feito. O garçom pega o pedido e retorna para o cliente. Então, a API seria aqui o garçom, tá bom? A API seria esse garçom aqui que vai ficar comunicando entre o nosso cliente, certo? E entre a nossa cozinha, tá? O que seria então o nosso cliente? O nosso cliente seria então o nosso front-end, tá bom? O nosso front-end é o nosso cliente, tá? O garçom é a API, como eu já falei, tá bom? E a cozinha seria, por exemplo, o nosso servidor, o nosso banco de dados, o nosso back-end, tá? Então aqui nós temos o nosso front-end como cliente, o front-end, ele através de uma API, ele faz uma chamada para um servidor, o servidor ele recebe esse pedido, essa requisição, tá? Uma linguagem mais técnica nós chamamos de request, que é a requisição, e ele faz o response novamente, que é a resposta para essa requisição. Ele responde através da API também o que o front-end solicita, tá bom? E quem faz essa brincadeira é a API, tá? Principais métodos HTTP que a API utiliza. HTTP é um protocolo, tá bom, da internet. Se eu não me engano, é Hypertext Protocol, alguma coisa nesse sentido. Eu não lembro de cor, na verdade, qualquer, mas resumidamente é um protocolo da internet que a gente utiliza, que a API utiliza para fazer a comunicação entre os sistemas, tá bom? E aqui a gente temos, por exemplo, os melhores métodos. O que que são os métodos? São essas partes aqui, ó. Post, tá? Get, put, delete, tá? Esses são os métodos HTTP. Existem outros, existe o patch, tá? Existe o option, tá bom? Existem outros, mas os principais são esses aqui que a gente vai utilizar. Por quê? Esses principais formam o famoso CRUD, tá? Deixa eu pegar a parte de texto aqui, que é o famoso CRUD. O que é o CRUD? É o Create, Read, Update e Delete. Igual aqui, ó. Create, Read, Update e Delete. Se você pegar as iniciais de cada uma aqui, ele forma o CRUD. Então, toda vez que você ouvir falar de um CRUD, você está ouvindo falar a respeito das operações de uma API que ela tem que fazer, tá? Que é criar, ler, atualizar e deletar. Basicamente é isso que uma aplicação ela precisa fazer, o famoso CRUD, tá? E quem faz isso aí a gente faz é a API através dos métodos que a gente requisita através aí dos métodos HTTP para o servidor, tá bom? E toda vez que a gente for utilizar, por exemplo, o post, para que que serve o post? O post é para criar novos dados, tá bom? Então, quando a gente quiser criar algum dado novo em um determinado serviço ou no nosso back-end, a gente vai utilizar o método post. Para ler, para visualizar os dados, para buscar os dados, a gente vai utilizar o get, tá? Toda vez que a gente quiser somente pegar dados, a gente vai utilizar o get. Para atualizar os dados, a gente vamos utilizar o put, tá? Que é o update. A gente atualiza os dados. Por exemplo, quero atualizar o e-mail do usuário, então a gente vai utilizar o put, tá?
E o delete, obviamente, para deletar dados, é o método que a gente faz para excluir os dados que a gente não utiliza ali, tá? Bom, pessoal, eu vou continuar aqui. Eu acho que dá tempo, essa aula não está muito grande ainda. Eu vou continuar para o próximo passo aqui, que é o JSON. Nós vamos falar um pouquinho sobre o JSON agora, que é a linguagem das APIs, que é o que as APIs utilizam para se comunicar. Existem outros métodos? Existe, tá? Como XML, como gRPC, existem GraphQL, existem outras coisas, sim, mas resumidamente a gente estamos falando aqui de JSON. O que que é o JSON? É JavaScript Object Notation, tá bom? Então é o seguinte, é uma forma padrão de comunicação entre sistemas. Formato leve e rápido no uso de dados, leitura simplificada para máquinas e humanos, possível criar relações complexas, ou seja, o JSON nada mais é do que um objeto, esse exemplo aqui do lado mostra bem isso, tá bom? Onde, tá vendo que eu começo com chaves aqui em cima? Eu começo com chaves e termino com chaves, tá vendo? Então ele é um objeto, tá? Ele é um objeto. E aqui eu tenho opção chave e valor, tá? Então aqui eu tenho chave e valor. Por exemplo, aqui eu tenho o nome, que é minha chave, e o João da Silva, que é o meu valor. E esse tipo de valor aqui, no caso, é uma string, mas eu posso ter, por exemplo, um número aqui como idade, ó. Eu tenho a idade, que é a chave, e tenho o valor aqui, que é o 30, que é o número, tá bom? Então eu posso ter diferentes estruturas de dados no JSON. Outro caso interessante, aqui, por exemplo, eu tenho uma matriz, um array, tá? Aqui eu tenho o hobby, que é a chave, e o meu valor é um array que tem outros valores dentro. Por exemplo, um array de strings, de leitura, futebol, cozinhar, tá vendo? Então, esses são os valores que estão dentro do meu array. Aqui poderia, por exemplo, eu ter aqui dentro outro objeto, tá? Eu poderia ter outro objeto aqui dentro do lugar de leitura, colocando um outro tipo de dado, por exemplo. Aqui, por exemplo, poderia também um número, tá? Então, dentro do array eu posso ter vários tipos também de dados, é, dentro do JSON. Eu tenho também aqui um exemplo que é o objeto. Tá vendo? Eu tenho a chave, que é o endereço, e o valor, que é esse objeto aqui grandão. Tá vendo que ele inicia com chaves aqui em cima e fecha com chaves aqui em cima. Tá? Então eu tenho a chave e valor desse objeto que pertence ao objeto endereço. Tá? Então toda vez que eu quiser acessar a propriedade, por exemplo, qual que é o número desse usuário aqui do João da Silva? Eu vou lá, API.endereço na resposta, ponto o número e eu acesso o número do usuário, tá? Esse aqui, pessoal, é um pouco mais conceitual. A hora que a gente vai chegar na prática, vai ser mais fácil para você entender. Mas o que é importante você entender aqui é que a API utiliza o JSON para essa comunicação entre os sistemas, tá bem? Beleza, pessoal, eu vou deixar essa aqui, a estrutura da API, numa próxima aula. E a gente dá seguimento na próxima aula, porque senão essa aula vai ficar muito longa, tá? Te vejo você na próxima aula.